Olá amigos, eu sou Marcos Amarante, oncologista clínico, e hoje a gente vai responder outra pergunta muito comum aqui no consultório, que é: doutor, eu tenho câncer, e agora? Eu vou morrer da doença? Bem, em primeiro lugar a gente precisa entender que quando a gente usa o termo câncer, a gente não está falando de uma única doença, mas sim de diversas doenças completamente distintas uma da outra e com um comportamento biológico totalmente diferente. Então, até mesmo tumores de um mesmo órgão, como o câncer de mama, podem ter comportamentos e respostas ao tratamento totalmente distintas em duas pacientes diferentes. Então, existem tumores muito agressivos e outros tumores tão indolentes que a chance do paciente vir a falecer de outra doença ao longo da sua vida é muito maior do que mesmo do câncer. Em segundo lugar, um outro fator muito importante que determina as taxas de cura de um paciente que é diagnosticado com câncer é o estágio em que a doença foi diagnosticada. Ou seja, quanto mais precoce o estado em que foi diagnosticado, maiores são as chances de cura e em alguns casos pode chegar até bem próximo dos 100%. E mesmo após o tratamento cirúrgico, o paciente pode vir a precisar receber algum tratamento adjuvante, como químio, rádio, hormonioterapia. O objetivo desses tratamentos é diminuir a chance de recorrência do tumor, ou seja, o tumor não está mais lá, ele já foi retirado com a cirurgia, ou seja, o paciente pode já estar curado somente com o tratamento cirúrgico, mas devido a alguns fatores de risco, há a possibilidade de que algumas células tenham se desprendido do tumor original e essas células não são detectadas em nenhum exame de imagem, e o que esses tratamentos fazem é tentar eliminar essas células que podem ter sobrado depois da cirurgia, evitando assim que o câncer venha a recorrer lá no futuro. Quando o paciente já está em fase de metástase, ou seja, doença metastática, é um pouco mais complicado a gente falar de cura. O que são metástases? Metástase nada mais é do que algumas células se desprenderam do tumor primário, caminharam pela corrente sanguínea e se instalaram em um outro órgão, gerando novos tumores. Nessa fase, alguns tumores ainda são curáveis, mesmo com quimioterapia, como por exemplo câncer de testículo, alguns casos de câncer de tireoide. Na grande maioria, o que os tratamentos modernos fazem é transformar uma doença potencialmente fatal em uma doença crônica, ou seja, uma doença que você vai conviver com ela para o resto da vida, meio que semelhante a como uma hipertensão, um diabetes, é uma doença crônica. Para algumas doenças, ou seja, os grandes avanços que ocorreram mais recentemente na oncologia foram no campo da imunoterapia, que são medicamentos que estimulam o sistema imunológico a combater o câncer. Então, algumas doenças como o melanoma, que antes a gente tinha poucas opções de tratamento, com o uso da imunoterapia, esses pacientes estão sobrevivendo por um período muito longo. Ainda não dá para falar em cura, porque a gente não tem um tempo de seguimento suficiente com o uso desses medicamentos, mas muitos estão atingindo taxas de resposta e de sobrevida tão longas que a gente pode já considerá-los alguns como tecnicamente curados, ou seja, em remissão imunológica. Então, finalizando, eu queria deixar a mensagem de que ter um diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, mas sim um convite à vida, ou seja, mantenha a prática de hábitos alimentares saudáveis, mantenha o corpo em atividade física e siga sempre as orientações da sua equipe médica que está lhe acompanhando. É isso aí, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu like e compartilhar para que essa informação possa chegar a outra pessoa que pode estar precisando dessa informação. É isso aí, um forte abraço e até a semana que vem.